1 Pedro capítulo 1, eu vou ler dos versículos 1 ao 9. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada para nós, para vós outros nos céus, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente e por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto amais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Algumas pessoas acreditam, alguns teólogos acreditam que não tenha sido Pedro que escreveu esta carta, por achar que Pedro não teria uma capacidade intelectual de escrever uma coisa tão profunda como é a carta de 1 Pedro. Porque lá em Atos fala que Pedro, os apóstolos, Pedro e João, os sacerdotes, quando os prenderam, viram que eles eram incultos e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Mas quando diz que eles eram incultos, não estava dizendo que eles não sabiam nada, apenas que eles não tinham um curso para ser um rabino. Deus usa aquilo que não é para fazer as coisas. Eu vejo que Pedro escreveu esta carta, até mesmo está o nome dele aqui, alguns até acham não, mas algum dos discípulos dele colocou o nome dele lá, mas eu acredito que Pedro tem escrito, está lá Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, ele escreveu esta carta. Com ele estava Silvano é Silas, é a mesma pessoa. No final do capítulo 5 ele está falando lá que Silvano iria levar esta carta para os irmãos, e Silas viajou com Paulo um bom tempo, e agora Silas estava em Roma. Paulo deveria ter saído da prisão quando termina lá Atos 28, que Paulo termina preso em uma casa. Ele deve ter saído da prisão e Silas ficado lá. E Pedro chegou à cidade, Silas começou a ajudar a Pedro. E agora Pedro o envia para levar esta carta aos forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São regiões da Ásia Menor que hoje seria a Turquia. Pedro manda esta carta aos forasteiros da dispersão. O que é dispersão ou diáspora? É o judeu que está fora do território de Israel. Muitas vezes na história de Israel aconteceram diásporas. Algumas vezes dos judeus serem levados à força, como por exemplo para o cativeiro na Babilônia, e outras vezes de eles irem voluntariamente, querendo talvez alcançar uma vida financeira melhor em tempos difíceis em Israel, e saíram da sua terra. Na verdade, nesta época, acredita-se que havia mais judeus vivendo fora da Palestina do que na própria Palestina. E Pedro escreve esta carta para eles, embora há várias passagens que se referem a gentios nesta carta. Então a gente vê que nas igrejas destas cidades aqui, na Galácia, no Ponto, no Capadócia, na Ásia e na Bitínia, era uma mistura, as congregações já eram uma mistura de judeus e gentios, embora Pedro tenha sido enviado para os judeus e Paulo para os gentios. Mas
Pedro escreve esta carta por uma razão muito especial. A palavra-chave aqui nesta carta é sofrimento. Ele escreve 15 vezes esta palavra sofrimento. Ele usa 8 palavras gregas diferentes para falar sobre sofrimento que os irmãos estavam passando aqui. Na verdade, a gente não sabe exatamente a época da escrita desta carta, mas deve ter sido por volta do ano 63, já que Pedro, segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo, ele e a sua esposa no mesmo dia. Sua esposa foi crucificada antes dele, depois Pedro foi crucificado em seguida. Segundo a tradição, eles morreram no ano 64, então evidentemente que morto não escreve carta, ele deve ter escrito no ano 63 esta carta aqui, ano em que não estava havendo ainda a maior perseguição que houve aos cristãos no tempo antigo, mas com certeza os cristãos estavam sendo já perseguidos em toda a terra. Pedro fala sobre isso daí. Verdade, Pedro era apóstolo de Jesus Cristo. Ele era o principal dos apóstolos de Jesus Cristo. Há 4 listas de apóstolos no Novo Testamento, uma em Mateus, Marcos, Lucas e Atos, e sempre Pedro aparece o primeiro nome da linha é Pedro. E quando aparece a lista nos evangelhos, o último nome da lista é Judas, aquele que o traiu. Mas Pedro aparece sempre em primeiro lugar, pelo seu jeito. Na verdade, Pedro era o porta-voz do grupo, gostassem ou não gostassem. Pedro era impetuoso, ele falava muitas vezes antes de pensar, ele reagia pela emoção do momento. Jesus chegou a falar para ele antes de ser preso, falou: Pedro, Satanás reclamou a sua vida para peneirar você, como se faz com o trigo, mas eu orei por você para que você não perdesse a sua fé. E Pedro fala para ele: Senhor, olha, eu vou falar uma coisa para o Senhor. O Senhor não me conhece direito, mas eu vou te falar uma coisa. Todo mundo aqui pode abandonar o Senhor, mas se for preciso morrer com o Senhor, eu estou lá junto, estamos juntos ali, eu vou morrer com o Senhor. E Jesus falou para ele: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. E Pedro jurou, falou: não, de jeito nenhum, Senhor, de maneira nenhuma. Mas logo ali em seguida, Pedro estava lá com João, quando Jesus estava sendo julgado na casa do sumo sacerdote. Pedro estava lá vendo o julgamento, e quando as pessoas o reconhecem, por 3 vezes ele nega Jesus. E na última vez, a Bíblia diz que Jesus olhou de frente para Pedro, e Pedro viu o olhar de Jesus olhando para ele, e saiu dali imediatamente, foi para um lugar deserto chorar, arrependido. Foram os piores momentos da vida de Pedro, naquela sexta-feira, naquele sábado à noite, aquela sexta para sábado, aquele sábado o dia inteiro, aquele sábado até domingo, de madrugada. Foram dias terríveis para Pedro, de desesperança. Porque quando você lê Lucas 24, você vê os 2 discípulos lá na estrada de Emaús, e um homem que se aparece e que é Jesus, e que eles não o reconhecem após a ressurreição, e eles falam para ele, Jesus pergunta para eles: o que vocês estão falando pelo caminho? E eles, espantados, falam para Jesus: por acaso você é o único que não sabe o que aconteceu nesses últimos dias? E Jesus pergunta para eles: o que aconteceu nesses dias? E ele fala: Jesus, o Nazareno, que foi morto, nós esperávamos que ele iria libertar a Israel. Eles esperavam, eles tinham a esperança, mas agora não tinham mais esperança. O líder deles, o rei deles, o Senhor deles, aqueles que eles achavam que era o Cristo, havia sido crucificado, havia sido sepultado, e já era o 3º dia, e a esperança foi embora. Mas quando Jesus ressuscitou, e a Maria Madalena e as mulheres chegaram lá no túmulo, encontraram o túmulo vazio, e somente 2 anjos que estavam ali, e falaram para elas: por que vocês procuram dentre os mortos aquele que está vivo? Ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Aquela palavra, com certeza, por que o Senhor falou e a Pedro? Porque Jesus sabia o estado que Pedro estava.
E quando com certeza Pedro ouviu aquela palavra, uma nova alegria, uma nova chama ardeu no seu coração. E mais tarde, quando ele encontra Jesus naquela fogueira lá na beira do mar da Galileia, e Jesus falou para ele: você me ama? Ele falou: Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E 3 vezes Jesus fala com ele, e por fim Jesus falou para ele: apacenta as minhas ovelhas, meus cordeiros, você vai ser pastor do meu povo. Sempre há uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Deus, Ele sempre está pronto a nos resgatar, a mudar a nossa vida. E novamente Pedro está lá pregando a palavra. Alguns dias depois, no dia de Pentecostes, Pedro se levanta para pregar diante daquela multidão que é atraída por aquelas vozes, e Pedro ousadamente, não tem mais medo de morrer, ele prega a Cristo, ele fala: vocês mataram a Jesus, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E eles perguntaram: o que nós vamos fazer? E Pedro falou: arrependei-vos e crede, e vocês vão ser salvos. E a Bíblia diz que naquele dia quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. A Bíblia não fala tantas coisas assim. Até o capítulo 12 vai falar histórias sobre Pedro, mas depois passa a contar a história de Paulo, Lucas, que escreveu o Evangelho de Atos. Mas a gente agora vê Pedro aqui mais de 30 anos depois. Pedro está em Roma. Ele escreve lá no final que ele está na Babilônia, mas era comum os discípulos os falarem no momento de perseguição e usarem nomes que eles sabiam que se referiam a determinado lugar, para eles não serem achados. E Babilônia para eles era Roma, era o centro do império, onde havia maior corrupção, onde havia mais pecado, onde havia mais idolatria. Então ele fala que os da Babilônia saúdam a vocês. Pedro está em Roma agora, e ele escreve esta carta para ajudar e fortalecer os irmãos que estão espalhados pela Ásia Menor e que estão passando uma perseguição e sofrendo por causa da fé em Jesus. E, na verdade, alguns pensam que Pedro fundou a igreja de Roma e foi pastor lá, mas não há nenhuma indicação de que Pedro tenha sido pastor em Roma. Até porque quando Paulo escreve aos Romanos, já havia uma igreja lá e Paulo nem menciona Pedro. Pedro não estava lá em Roma naquela época. Quando Paulo foi preso, estava numa casa lá em Roma. Evidentemente que Pedro não estava lá, senão Pedro teria visitado a Paulo, e Paulo tinha mencionado numa das cartas da prisão. Mas por causa da importância de Pedro diante da igreja, diante dos irmãos. Mas Pedro, às vezes algumas coisas que acontecem na vida da gente, até mesmo coisas que aparentemente são fracassos, às vezes Deus acaba usando aquilo para nos ensinar a sermos mais humildes. Que Pedro se tornou um homem simples, um homem humilde, um líder segundo o coração de Deus realmente. Os irmãos estão sendo perseguidos primeiramente porque eles viviam uma vida diferente. Eles estavam sendo perseguidos porque eles eram retos, eles faziam o que era certo. Às vezes é duro você ser perseguido por fazer o que era certo, mas aqui na carta fala: olha, vocês têm agido de uma maneira correta, por isso vocês estão sendo perseguidos. Na verdade já começava a se espalhar uma perseguição no império, uma aversão aos cristãos. Lá em Roma, por exemplo, se dizia que os cristãos, ninguém gostava dos cristãos em Roma, porque primeiramente os cristãos não adoravam os deuses romanos, não adoravam a César. Os cristãos falavam que tinha um único rei, o nome dele era Jesus, e eles não adoravam a outro Deus, e isso para os romanos era muito ruim. Os romanos também até achavam os cristãos meio malucos, porque é uma seita estranha, porque eles se reúnem em lugares fechados, e no dia que eles chamam de ceia, eles não permitem alguém de fora entrar, e lá eles comem carne de Jesus e sangue de Jesus e bebem sangue. E havia sim uma conversa de que nessas reuniões os cristãos comiam até criancinhas e matavam as criancinhas, e cristãos eram canibais porque bebiam o sangue de Jesus.
Também uma outra coisa que os romanos estranhavam, que os cristãos se beijavam com ósculo santo, e para eles aquilo era uma coisa muito estranha. Será que eles são homossexuais? Será que eles são uma seita estranha? Na verdade, começou-se uma perseguição ao cristianismo, e se intensificou debaixo de Nero, porque em julho de do ano 64, Nero, ele taca fogo na cidade de Roma, e a ver queimar quase que totalmente as casas de madeira nas ruas estreitas de Roma, pegam fogo, milhares de pessoas morrem, as pessoas perdem tudo que elas tinham. Então muitas pessoas começaram a achar que Nero tinha feito aquilo, e Nero encontra nos cristãos o povo ideal para colocar a culpa, e por causa daquilo os cristãos são perseguidos, e por causa daquilo os cristãos são odiados, e começa uma grande perseguição aos cristãos, que vai culminar na morte de Pedro no ano 64, e na decapitação do apóstolo Paulo no mesmo ano. A gente não sabe se um pouco antes ou um pouco depois da morte de Pedro. Mas Pedro escreve esta carta para falar para os irmãos que eles eram eleitos, escolhidos, separados por Deus, que mesmo no meio da perseguição eles poderiam ter paz e graça, e eles poderiam ser felizes, e eles poderiam atravessar as circunstâncias, e eles poderiam ter paz no coração, eles poderiam estar alegres apesar da luta, apesar do choro. Sabe por quê? Porque mesmo que nós não tenhamos sido perseguidos por causa da nossa fé, todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Neste mundo, Jesus ele falou, vocês vão ter aflições, não tem jeito, meu amado. Você pode ser pentecostal, orar em línguas estranhas, ser canelinha de fogo, orar em línguas o dia inteiro, mas vai haver momentos na vida que você vai chorar, sim. Jesus ele falou que às vezes a gente vai chorar, sim. O Salmo fala, o choro pode durar uma noite inteira, às vezes dura uma noite, às vezes dura até mais do que uma noite. A promessa do Senhor é que a alegria iria vir pelo amanhecer na nossa vida, que Ele iria trazer alegria. Mas não importa se você é rico, se você é pobre, se você é feio, se você é bonita, se você é brasileiro, se você é judeu, se você é americano, se você vive numa mansão, se você vive na casa mais simples que existe na terra, em algum momento da sua vida você vai ter dor, você vai chorar, você vai ter que talvez enfrentar dentro da tua família uma doença, você vai ter que enfrentar um desemprego, você vai ter que enfrentar a perda de alguém que você ama, a perda da mãe, a perda do pai, a perda do marido, a perda da esposa, a perda do filho, a perda de alguém que é importante na sua vida. Sim, a gente vai chorar, sim, por causa do pecado que entrou no mundo, entrou a morte, entrou a doença, entraram tantas coisas, e a gente às vezes sofre sim nesta terra, mas sabe, o cristão ele é diferente das outras pessoas, porque apesar das lutas e apesar de algumas vezes nós chorarmos, o que o inimigo nunca pode tirar do nosso coração chama-se esperança. Que nós temos esperança em qualquer situação da vida. A pessoa não crente, diante do desespero, dá um tiro na cabeça, se mata, quando não vê saída. Sabe quando vem lutas e lutas e lutas, e luta daqui, luta de lá, luta de lá, luta de lá, você acorda, vai dormir, é problema que vem, é problema que vem, é problema que vem, é problema que vem, e parece que quer bater um desespero no seu coração. A pessoa que não conhece a Deus, realmente, muitas vezes fica desesperada, o que eu faço da vida, para que lado eu vou? Eu acredito que uma das piores coisas que existem é a pessoa ser ateu. Não tem onde se pegar, morrer. Acabou. E Pedro escreve para eles, olha, vocês são eleitos, escolhidos, separados, graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele vai dar algumas razões que fazem a gente ser feliz, independente de qualquer circunstância que nós pudermos passar em nossa vida. Razões para sermos felizes em tempos difíceis. Razões para sermos felizes quando nós não vemos um escape. Olha, a perseguição à igreja aqui estava apenas talvez no começo. Alguns até acham que ainda não havia começado. Embora Pedro fale aqui que provações iguais a de vocês estão passando, irmãos, em todo o mundo.
Mas evidentemente que depois de Nero e dos próximos imperadores romanos, até o ano 100 e pouco, a perseguição foi terrível. Os cristãos foram mortos nas arenas romanas, os cristãos foram lançados aos animais, tiveram seus corpos incendiados, foram crucificados, foram espancados. Na história dos mártires, fala de um que arrancaram a pele do seu corpo, enquanto ele cantava, ele falava: enfim vocês estão tirando esta pele, e Deus vai me revestir com uma nova. Eles sofreram, mas eles estavam alegres. Como é que pode você passar pela tempestade e estar alegre? Como é que pode você passar por lutas e as lutas não derrotarem a tua vida? Como é que pode você, às vezes, ver a sua própria esposa, o seu marido, ser morto de uma maneira cruel, e mesmo assim, no meio da tempestade em que o mundo cai, você tem paz no seu coração, e você tem uma alegria lá que ninguém pode tirar. Pedro fala no versículo 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou. A Deus, por causa da sua muita misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de eu e você não sermos consumidos. Por causa da muita misericórdia de Deus, nós somos regenerados, nós nascemos de novo. Uma nova vida começou quando nós entregamos a vida a Cristo. Quando nós nos entregamos ao Senhor, nós morremos para nós mesmos, nascemos, somos uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez um novo. Não foi por causa do que nós fizemos, mas foi por causa do que Deus fez em Jesus por mim, por você, por causa da sua muita misericórdia que Ele nos regenerou. E aqui Pedro, ele fala de uma coisa importante que vai trazer alegria para o coração daqueles irmãos, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus ressuscitou, nós temos esperança. Paulo fala, não haveria fé sem a ressurreição. Como que nós vamos crer num Deus morto? Nós cremos num Deus vivo. Isso nos dá esperança. E nós temos uma viva esperança por causa da ressurreição de Jesus. Sabe por quê? Porque quando viram os seus sendo mortos, olha, você tem a esperança de que assim como Jesus ressuscitou, Ele também vai ressuscitar. Sabe por quê? Porque a tragédia, quantas vezes eu falei isso na minha vida, a tragédia para o cristão nunca será a última notícia, nunca será a última palavra. A luta que você está travando na sua vida não é um ponto final na sua história. Há uma história além desta luta. Há uma vida além desta luta. Além de que o Senhor pode fazer você atravessar o mar e passar as tempestades da vida, se caso você morrer no meio delas, há uma esperança, há um lugar maravilhoso para mim e para você. E Ele está consolando o coração dos irmãos aqui, porque se caso alguém perdeu alguém querido, nós temos esperança. Essa é uma palavra que eu sempre falo nos funerais que eu faço. Eu falo para você que é difícil você me encontrar em casamento, em aniversário, em festa, mas se você morrer, eu provavelmente vou estar lá. Pode morrer em paz sabendo que eu vou te visitar. Mas, um texto que eu gosto muito é 1 Tessalonicenses 4, 13 a 8, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses falam sobre a volta de Jesus. E Paulo pregou 3 sábados lá só em Tessalônica, mas quando Paulo viaja para a cidade seguinte, ele escreve já uma carta para ajudar e fortalecer os irmãos. E uma coisa que ele fala, porque os irmãos também estavam sendo perseguidos, ele fala, olha, nós temos uma esperança que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Esta é a viva esperança que eu e você temos, e nós temos a esperança de um lugar maravilhoso que Deus preparou para mim e para você, e que a Bíblia nem fala tanto do céu, porque se falar demais do céu, a gente quer ir embora logo e nem quer ficar esse tempo aqui nessa terra. Então eu sempre falo em 1 Tessalonicenses 4, com relação àqueles que dormem, nós não somos como os demais que ficam desesperados, porque nós temos
esperança, nós temos uma viva esperança. Ele estava escrevendo para forasteiros, gente da diáspora, gente que não estava na sua casa, não estava na sua terra, não estava em Israel. Que saudade de Jerusalém, que saudade da minha terra. Ele estava escrevendo para pessoas estrangeiras, que sabem o que quer viver longe da sua pátria, e que anseia voltar para a sua pátria. Na verdade, queridos, o que ele estava escrevendo era o seguinte: olha, nós temos uma esperança. Às vezes na estrada vai ter obstáculos. Às vezes na estrada da vida nós vamos enfrentar buracos e pedras no caminho. Mas o importante é que nós estamos indo para a nossa casa, para o lar, e nós vamos chegar lá, e esta é a esperança. A minha esperança é a esperança da igreja, meu querido. Esta é a nossa esperança. Então, sabe, às vezes você vai chorar na tua vida, sim, eu não nego que às vezes você vai chorar. Quem que prega que a vida cristã não tem nenhuma luta está enganado. Paulo foi preso várias vezes, foi apedrejado, foi açoitado. Às vezes nós somos perseguidos por causa da nossa fé. Às vezes nós somos deixados por causa da nossa fé. Mas nós temos a esperança em nosso coração. Isso é suficiente. Quando alguém via seu ente querido morrer numa arena romana, e quando você lê o livro dos mártires e você vê de uma mulher, por exemplo, chamada Felicidade, o nome da irmã, uma mulher riquíssima, chamada Felicidade, que foi levada junto com a sua escrava, e as duas entraram na arena romana cantando salmos, enquanto os animais, ou leões, ou tigres, que eram soltos na arena. Eu já fui lá em Roma, lá no Coliseu, e havia uma parte inferior, e subia uma plataforma, ali havia uma cobertura. Quando você olha o Coliseu, parece que tem um monte de salas assim, quadrados, né? Mas aquilo, havia um piso em cima, e havia uma plataforma que subia de baixo, com as jaulas de animais, e quando alguém entrava na arena, e se fechavam as portas, e subia aquela plataforma, e saía dali um leão faminto, e essas duas mulheres entraram na arena, enquanto seus corpos foram despedaçados, elas morreram cantando salmos. Então, como que você vai consolar estas pessoas? Como você vai fortalecer estas pessoas? Pedro fala: olha, nós somos regenerados por causa da muita misericórdia de Deus, nós somos regenerados para uma viva esperança por causa da ressurreição de Jesus, porque assim como Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, um dia Ele vai ressuscitar você também, meu amado. E vai ressuscitar os teus amados e entes queridos que já partiram desta terra e que morreram no Senhor. Essa é a nossa esperança. Ele fala aqui também, olha, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível ou inalterável, reservada nos céus para vós outros. Ele está dizendo, sabe que você pode ter consolo e pode se fortalecer no meio das lutas? É que nós temos uma herança que é indestrutível, reservada para nós lá no céu. Nós temos uma herança que não se acaba. Nós temos uma herança inalterável. Nós temos uma herança sem mácula. Nós temos uma herança que não se destrói, incorruptível, que não envelhece. Jesus, ele falou assim para os seus discípulos: olha, juntai tesouros lá no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, e onde o ladrão não escava e não rouba. Porque as pessoas guardavam seus tesouros escondidos às vezes na terra, e o ladrão ia lá, escavava e roubava e levava embora, e a pessoa perdeu a sua herança. Ele está dizendo, olha, lá no céu nós temos uma herança incorruptível que ninguém vai poder tocar. Aquela herança que o Senhor tem reservado para mim, para você, que o servimos aqui nesta terra, Ele vai entregar para nós lá no céu. Na verdade, nós sabemos que nós somos peregrinos e estamos aqui de passagem nesta vida, que a vida verdadeira para nós cristãos começa quando nós entregamos a Jesus, mas a morte nunca é o fim para nós. Nós temos uma herança. Você pode ter tudo aqui nesta terra e morreu, acabou. Pode ser milionário. Em 1800 e pouco,
John Rockefeller foi o homem mais rico do mundo. Foi o primeiro homem na face da terra a alcançar uma fortuna de mais de $1 bilhão. Com a sua empresa de petróleo, ele dominou 90% do petróleo na América. Ele se tornou o homem mais rico do mundo. Se ele fosse colocado hoje, e seu dinheiro transformado na moeda de hoje, ele seria hoje o homem mais rico do mundo. E quando John Rockefeller morreu, a pergunta ficou famosa que fizeram para o seu contador, querendo saber o tamanho da fortuna dele. Perguntaram para o contador dele quanto que ele deixou. E o contador falou, ele deixou tudo. Não levou nada. Ficou aqui. O carro ficou aqui, as mansões ficaram aqui, o dinheiro ficou aqui, as ações ficaram aqui, o dinheiro aplicado no banco ficou aqui, os carros e tudo ficou aqui, até a família ficou aqui, seu terno caro de marca ficou aqui, tudo ficou aqui, os sapatos de cromo alemão ficaram aqui, guardados, vão ser doados, entregue a alguém, não levou nada, a herança que ele construiu ficou aqui, mas Pedro está dizendo, a herança que você constrói para Cristo é incorruptível, é inabalável, é inalterável, é eterna, preparada para você lá no céu, está lá preparada, e o Senhor vai falar para você, bom e fiel servo, entra no gozo do teu Senhor, porque você foi fiel no pouco que eu coloquei você. Mas pastor, Deus me colocou tão pouco. E o Senhor vai falar para você, porque você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito. Então nós temos esperança e nós temos uma herança incorruptível. Terceira coisa que ele fala aqui é que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Olha, a terceira coisa que ele fala é que você é guardado pelo poder de Deus por causa mediante a fé. Eu sou guardado pelo poder de Deus. Você crê que você é guardado pelo poder de Deus mediante a fé? Sim, eu sou guardado. Nada acontece na minha vida por acaso. Querem matar você? Você é imortal. Até chegar a hora que Deus falar, chegou a hora. Pode dar um tiro na tua cabeça. Eu contei para vocês aqui uma vez do Júnior, amigo nosso, tantos anos, há 20 e tantos anos, pregou em nossa igreja. Ele tinha uma reunião na sua casa, uma reunião de gente, de juízes, gente assim famosa da cidade lá dele, em Recife. E ladrões entraram na hora da célula, entraram na hora da reunião e quiseram roubar as pessoas. Chegou assim na frente dele e deu um tiro no peito dele. Como ele não caiu, o ladrão saiu correndo. E o que aconteceu? Será que não disparou? Aí levantou do sofá, havia um furo no sofá, atrás das costas dele, a bala tinha entrado no sofá e talvez passado pelo corpo dele. Ele não sentiu nada, não viu nada, não havia nenhum sinal no corpo dele, porque o Senhor nos guarda e quando não é a nossa hora, Deus nos livra de todo mal, meu amado. Nos livra de todo mal. Somos guardados pelo poder de Deus. Está dizendo para eles, olha, na verdade nada acontece por acaso na vida. Às vezes acontecem lutas na nossa vida, mas nós não devemos nos desesperar. Nós devemos andar pela fé. Nós devemos crer que o Senhor tem o controle da história. Nós devemos crer que o Senhor guarda a nossa vida. A Bíblia diz que o guarda de Israel, ele não se cansa, ele não cochila, ele não dormita, ele vigia. A Bíblia diz no Salmo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não guardar a casa, não adianta nada. Então, na verdade, nós cremos que nós somos guardados pelo poder de Deus. O Senhor mais poderoso que existe prometeu que iria guardar a nossa vida. Ele vai guardar a nossa vida em qualquer momento. Qualquer momento. Nós estamos aí no tempo do coronavírus. Você fala para o teu irmão, meu irmão, não vou nem dar mão para você agora. Toca o pé aqui. Mas depois que passar essa onda aí, eu vou abraçar você até, vou descontar. Às vezes as pessoas ficam com medo de tudo. Claro, nós temos que nos precaver, nós somos pessoas inteligentes.
Nós temos que lavar as mãos lá direitinho. Você saiu da igreja, lava a mão. Saiu do ônibus, saiu do metrô, deixou teu carro no estacionamento, alguém pegou ali, o vírus fica ali alguns dias e você pôs a mão e passou para você, e você vai coçar o nariz e os olhos e a boca. Então não, você lava a mão com frequência, lava a mão com frequência. É isso, nós fazemos a nossa parte, mas nós cremos que nós somos guardados pelo poder de Deus na nossa vida, em qualquer circunstância da vida. Eu não vou morrer antes da hora. Isso não quer dizer que eu não deva tomar os cuidados necessários, não ser imprudente. Quando o diabo falou para Jesus: se tu és o filho de Deus, pula daqui de cima, que os anjos vão te segurar lá, que está escrito que Deus deu ordens para os anjos guardar a tua vida. E ele falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Claro, se você subir num prédio de São Paulo mais alto e pular de lá de cima, você vai se esborrachar lá embaixo, orando em línguas estranhas. Pum, que nem um tomate. Porque é isso. Agora, eu creio que eu sou guardado. Eu creio que o guarda de Israel guarda a minha vida. O Senhor que controla tudo. O Senhor que controla o universo. O Senhor que dá uma ordem para a formiguinha. Ontem eu estava observando umas formiguinhas. E eu saí com a minha cachorrinha para ela fazer xixi. E eu estava ali olhando. Tinha um insetozinho que havia morrido. E tinha um bando de formiguinhas lá. Todas elas carregando aquele insetozinho. E eu fiquei só observando elas, o trabalho delas. Eu falei para você que a formiga ela vive em média 1 mês. Ela carrega 50 vezes o peso do seu corpo, e aquelas formiguinhas trabalhadoras ali, eu fiquei olhando e eu falei: a voz do Criador, elas escutam a voz do Criador. Se o Criador falar para elas, vá para cá, elas vão para cá. O Senhor do universo que fala da ordem às estrelas, o Senhor que criou todo o universo, é aquele que protege a minha vida, e eu sou guardado pelo poder desse Deus Altíssimo, Todo-Poderoso. Então eu não preciso ter medo ou pavor de nada. Mesmo nas arenas romanas, se necessário for, eu vou enfrentar. Às vezes a gente recebe umas más notícias na vida. Até essa semana eu recebi uma notícia assim, muito ruim. Quer dizer, não sei se é ruim, mas que eu fiquei muito preocupado. E fui para o meu quarto orar logo cedo. Fui ver meus e-mails, tem um e-mail lá falando uma coisa lá. Puxa vida. Eu fui lá orar. Liguei para um, liguei para outro. Peguei minha Bíblia para estudar. E abri em 1 Pedro. Comecei a ler. E meu coração se encheu de paz. Por quê? Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. O que nós fazemos é para o Senhor. Nós entregamos a nossa vida, o nosso futuro, nosso amanhã para Deus. Às vezes você fica sem dormir de noite por uma preocupação que vem, uma notícia que vem, uma palavra que o médico falou, uma coisa que você está com uma doença incurável, ou uma notícia muito ruim na tua casa, na tua família, e você fica desesperado com aquilo lá. Mas Jesus ele falou: olha, não andeis ansiosos pela vossa vida, não andeis ansiosos pela vossa vida, sobre o que você vai comer, ou beber, ou vestir. Sabe, o vosso Pai sabe que você precisa de todas estas coisas. A tua vida está nas mãos de Deus, e nós somos guardados pelo poder de Deus, pela fé. Sim. Quantas vezes nós passamos momentos na vida que a gente fica desesperado. Quando você tira os olhos do Senhor Jesus e coloca os olhos no mar, coloca os olhos na força das ondas, você começa a afundar. Mas os nossos olhos estão em Cristo, estão no Senhor. Hoje estava conversando com uma irmã aqui que fez uma cirurgia essa semana. Ela já passou por vários cânceres na sua vida. E fez uma cirurgia agora, há 20 dias atrás, para retirada de um tumor. E ela está animada. Eu estava falando com ela, e ela falou: pastor, eu estou animada. Eu falei: querida, você é uma vencedora, você é uma guerreira, já passou por um monte de briga e está firme, e vai continuar firme, e vai avançar, porque nós somos guardados pelo poder de Deus, e nós somos imortais, até a hora que o Senhor nos chamar. Porque a hora que o Senhor nos chamar, pode o médico mais importante e famoso da terra operar você, você vai morrer. Não tem jeito. Esconde debaixo da cama, vai morrer. Chegou a tua hora. A cama cai. Morreu lá. Verdade.
Nós tivemos uma amiga tão querida nossa, de vários irmãos da igreja, estava na sua casa, jovem, morava aqui no interior, tinha ido para o interior, saiu do seu condomínio, dirigindo 30 km por hora, na estradinha de terra, o telefone caiu, foi pegar o telefone, bateu numa árvore, morreu. Foi para o céu. Você não espera. Mas nós somos guardados pelo poder de Deus, ele fala. Deus tem o controle do universo. César está nas mãos de Deus, o governador está nas mãos de Deus. Pedro até fala, orai pelo rei, orai pelo rei. É duro a gente orar por quem nos persegue, não é? É duro a gente fazer o bem a quem quer fazer o mal para nós. Mas ele fala aqui na carta, olha, tem um monte de gente querendo fazer o mal para vocês, mas não paguem o mal com o mal. Faça o bem para esta pessoa aí. Isso você mostra o caráter de Cristo. Nós somos guardados pelo poder de Deus. Olha assim, ele diz no versículo 5, nisso exultais. Olha, nisso exultais, em que nós exultamos? Ou seja, nós temos uma alegria tão grande em que? Pelo fato de que nós temos uma viva esperança, nós temos uma herança incorruptível e nós somos guardados pelo poder de Deus, nisto exultais. Passe pela tempestade, não deixe a paz sair do teu coração, viva pela fé. Deixe a paz sair do teu coração, viva pela fé. Olha, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Olha, nisto exultais, embora, apesar de, nisto exultais, embora, apesar de, por breve tempo, se necessário, você passe por várias provações. No presente, nós exultamos, não é porque nós passamos por luta, mas nós exultamos apesar de nós passarmos por lutas. Somos felizes. Às vezes a gente chora, claro, mas somos felizes. Há uma paz no meu coração que excede o entendimento. O cara olha para mim e fala, o cara está passando tanta luta e o cara está feliz. Eu não estou falando que a gente dá glória a Deus por câncer, dá glória a Deus pela tragédia. Oh, Senhor, glória a Deus que minha casa pegou fogo. Não é isso aí, não. Ele está falando, nós exultamos apesar das lutas, apesar das dores, apesar das lágrimas. Nós nos alegramos no Senhor, porque no presente, por breve tempo, meu amado, é breve. Paulo fala, a nossa leve e momentânea tribulação não dá nem para comparar com o eterno peso de glória que está preparado para nós. A nossa breve e momentânea luta, se necessário, nós vamos ser contristados, não por uma, mas por várias provações, para que, uma vez confirmado, o valor da vossa fé, muito mais precioso do que o ouro, que é precioso, perecível, mesmo apurado por fogo, redunda em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha só, ele está dizendo o seguinte, sabe o que acontece? Nós nos alegramos porque apesar das lutas, quando nós passamos por lutas e nós ficamos firmes na fé, a nossa fé cresce, a nossa fé é aperfeiçoada, mais do que o ouro que era purificado pelo fogo, o melhor ouro que já estava purificado pelo fogo, não havia imperfeição. Mais precioso do que esse ouro é a fé que você tem. Na verdade, as lutas fazem a gente crescer, as lutas fazem a gente olhar para Deus, as lutas fazem com que a gente confie no Senhor, é olhar para Jesus, meu amado, não olhar para as circunstâncias, não olhar para as ondas do mar ou o vento forte que vem. Os meus olhos estão em Cristo pela fé. E quando nós cremos em Cristo, a nossa fé ela é aperfeiçoada. Ele diz aqui, a quem não havendo visto, a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Olha só, a quem não havendo visto, a mais. Eu nunca vi Jesus, mas eu amo Jesus, mais do que todas as coisas. Eu não vi Jesus, mas eu sinto a presença dele na minha vida todos os dias. Eu não vivo porque eu sinto, eu vivo pela fé. Mas eu amo Jesus. Eu não vejo. Ele diz assim, olha, a quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo.
Sabe por quê? Porque às vezes a gente está no meio das lutas e agora a gente não está vendo nada. Qual vocês não estão vendo agora? Vocês estão vendo, mas vocês creem. A gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pela fé. A gente vive pelo que a gente crê. A gente vive pelo que nós cremos. Eu não estou vendo, mas eu creio. Nisto exultais. Nisto exultais. Ele fala, olha, com uma alegria indizível, cheia de glória. O que é indizível? A gente não usa quase esta palavra, né? Indizível, que não dá para falar. Dizer, indizível, que não dá para expressar em palavras. Olha, nós temos uma alegria que não dá para expressar em palavras, que mesmo que a gente não esteja vendo Jesus na circunstância da nossa vida, mesmo que a gente não esteja vendo Jesus conosco no meio de uma arena romana, nós vivemos pela fé, e isto nos traz uma alegria que não dá para expressar em palavras, de tão grande que é esta alegria, que é a presença de Deus, porque embora a gente não o veja, a gente sabe que Ele está lá conosco. Ele sabe, a gente sabe que Ele está lá. Às vezes o diabo fala para você, o Senhor te abandonou, o Senhor te deixou, mas Ele jamais nos deixa. Ele falou, eu não vou te deixar nem te desamparar. Ele falou, olha, ainda que a tua mãe, a mãe que amamenta a criança, é que der o peito para o bebezinho, é a pessoa que mais ama você e cuida de você, ainda que ela te abandonasse, o Senhor falou, eu jamais vou abandonar você, eu jamais vou deixar você. Sabe quando vem aquele pensamento na nossa cabeça, Deus me deixou, Deus não está comigo? Não acredite, é uma palavra do diabo, o diabo é mentiroso, Deus Ele é fiel, Ele prometeu na sua palavra, Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Aquilo que Ele falou, Ele vela sobre a sua palavra para a cumprir. E Ele falou, eu vou estar com vocês. Jesus falou, eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos, até a minha volta eu vou estar com vocês. Então eu não vejo, mas eu creio, meu amado. Isso traz uma alegria no meu coração. Isso traz alegria no meu coração. E por último lugar, ele fala que obtendo o fim da vossa fé, salvação da vossa alma. Porque na verdade, como eu falei a semana passada aqui, o infinito desaparece lá, e desaparece lá, e a nossa vida é um pontinho aqui. Essa vida é breve, passageira. Às vezes a gente se apega tanto a esta vida, a gente parece que vai ficar aqui para sempre. A gente quer comprar o máximo de coisas possíveis, a gente quer ter o máximo de coisas possíveis, a gente só vive pensando aqui, só vive pensando nesta terra, só vive pensando nesta terra. Hoje em dia, inclusive, cada vez se intensifica mais isto, mais esta ideia. E eu creio, sim, Deus quer te abençoar, Deus quer prosperar, você precisa guardar para o futuro, a Bíblia nos ensina isso daí, para você não chegar na velhice e ficar lá mendigando. Não, Deus quer que você seja abençoado, mas às vezes o coração das pessoas está tão preso estas coisas. Jesus falou, você não pode servir a dois senhores, você não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, você não pode ser escravo das coisas desta vida e servir a Deus ao mesmo tempo, sabe, esta vida aqui vai ficar tudo aqui, o que importa é a salvação da tua alma. Jesus falou, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Que adianta você ser o cara mais rico da cidade, o mais bem sucedido, e ser que nem aquele homem lá de Lucas 16, que Jesus falou que ele se vestia regaladamente todos os dias, e havia festa em sua casa todos os dias, e daí de repente ele morreu, e no inferno, levantando os olhos, ele viu a Lázaro lá, no seio de Abraão, no inferno, ele levantou os olhos, e o que ele viu não lhe agradou. Por quê? Porque ele estava em tormentos ali naquele lugar. O que adianta? Ele falou, no final das contas, aquele que vive pela fé, ele tem a salvação da sua alma. Por isso que esses irmãos enfrentaram lutas e ficaram firmes. É isso que faz você entrar numa arena romana e saber que você vai ser morto e não negar a sua fé. É isso que faz você ter coragem para enfrentar as situações do seu dia a dia aqui, no século 21, na cidade de São Paulo. Quando você recebe uma má notícia, seus olhos estão em Cristo, seus olhos estão em Deus. Deus esteve conosco até aqui o Senhor nos ajudou, Ele vai continuar nos ajudando e nos abençoando, e abrindo as portas à nossa frente.
Não importa o que acontecer na tua vida, o Senhor vai continuar sendo Deus, vai continuar tendo controle da história, vai continuar sendo o Deus que guarda a nossa vida, abençoa a nossa casa. A minha vida, minha esposa, os meus filhos, minhas netas, meu neto, está nas mãos de Deus. Nossa família está nas mãos do Senhor. Quantas vezes eu falo para você, claro, eu venho de domingo, nós vamos fazer 37 anos de casados, agora, e nesses 37 anos que eu sou casado com a minha esposa, nós passamos a maior parte do dia da vida juntos. Porque eu sou pastor, ela sempre está comigo, junto, para cá, para lá, para cá, para lá, para lá. Eu não vou, quando eu venho para a igreja, ela vem junto. A gente está junto o tempo inteiro. Domingo eu chego aqui na igreja, sozinho, eu chego cedo, né? Eu falo para vocês, eu venho cedo para cá. Ela até falou para mim ontem, que não vai 3 horas da manhã para a igreja. Eu falei, não, vou às 5. Eu chego aqui, eu fico com saudade da minha esposa, que eu sei que eu vou ficar o dia inteiro sem ver a minha esposa. É claro, eu não sei se ela morre antes de mim, ou se eu morro antes dela, Deus sabe de tudo, espero que eu morra antes dela. Mas, nossa vida está nas mãos do Senhor. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui nesta terra. Nosso lar não é aqui, nosso lar é lá. Eu sou feliz com Cristo, independente de qualquer luta ou provação. Sou feliz com Jesus. Hoje eu até falei, eu vou terminar. Mas na enchente que teve aqui, graças a Deus, meninos, parabéns. Nós estávamos alugando aquelas caixas para pôr aqui, que as nossas caixas estragaram, os equipamentos. Aqui embaixo ficavam os equipamentos aqui, estragaram. Nós alugamos aquelas caixas aqui caras, né? Só aquelas caixas aqui, R$ 2.500 por dia de uso. E nós alugamos para ter o som aqui. E aí agora já arrumou, está tudo aqui e tal, só falta pagar, mas está tudo aqui. E aí nós, e na enchente, meu carro estava aqui, encheu de água também. E sempre quando enche de água, fica um cheirinho, né? Os caras limparam as cadeiras, aí o cheirinho está saindo, enfim, vai sair, né? Aí limpou meu carro lá, tal, ficou um cheirinho lá, tá bom. A gente joga um perfuminho e tal, minha esposa me deu um perfuminho lá. Tá bom. Mas aí ontem eu entrei no carro, estava trancado, e aí estava meio cheiroso, né? No mau sentido. E aí a minha esposa entrou no carro dela e ela falou, nossa, aqui vai ser... Eu falei, não, mas é legal, sabe por quê? Porque eu gosto de andar com o vidro aberto, porque você abre o vidro do carro, aí entra aquele vento gostoso, você vai olhando a paisagem, né? Que bênção. Falei para ela, nossa, é tão bom abrir o vidro assim, sentir o vento batendo. Aí eu olhei para ela ia ser comigo, ela está dando risada. Ela abriu o vidro assim, dando gargalhada. Eu falei, o que você está rindo? Ela falou, estou rindo de você, porque você vai falar, ao invés de reclamar que o carro estava cheirando, você fala, que legal abrir o vidro do carro, né? Bater um ventinho. Sabe por quê, queridos? Porque nós não temos motivos para reclamar de nada. Deus nos dá muito mais do que nós conseguimos usar. Hoje eu escolho o tênis que eu ponho. Dei todos os meus sapatos, só tem um par lá, para fazer casamento, quando for fazer. Você tem camisa à vontade, você tem calça à vontade, você tem roupa à vontade, você tem uma coleção de sapato lá no guarda-roupa lá. O que a gente reclama? Não temos nada que reclamar, tendo que comer e vestir, esteja feliz da vida. Nada pode roubar a paz no nosso coração. Por isso que Pedro escreve aqui, graça e paz vos sejam multiplicadas. Multiplicadas. Não importa a situação. Claro, carro você compra outro, carro você troca. Se não tem carro, você anda de ônibus, do meu jeito, anda de Mercedes lá com o motorista dirigindo para você. Tem gente que reclama. Tem outros que não tem nem como andar de ônibus, tem que andar a pé. Você reclama porque tem que ficar no ponto de ônibus. Reclama do trânsito de São Paulo. Ontem à tarde eu fui andar lá, cheguei em casa, fui andar, pus um fonezinho no ouvido e estava ouvindo uma pregação. E aí andei o tempo lá, 1 hora que eu estou andando lá, andei 1 hora, mas puxa vida, eu queria andar mais, porque estava a pregação faltando ainda uns 20 minutos para terminar. Às vezes você está no trânsito, fala, que maravilha, eu vou ter 1 hora, eu pus no Waze, vai demorar 1h30 para eu chegar na igreja. Vai dar para eu ouvir o livro de Romanos quase inteiro. Que bênção.
Deus me deu a oportunidade de eu ouvir por 1h30 a Bíblia. Você tem a Bíblia falada no celular, de graça. Você liga o cabozinho ali para não descarregar a bateria, liga o cabozinho ali no celular e deixa ela falando a Bíblia. Você está ouvindo a Bíblia no teu trabalho, se alimentando da palavra, ao invés de ir murmurando e reclamando. Tenha paz no seu coração, minha amada. Muitos deram a vida para que a palavra de Deus chegasse até nós. E nós somos felizes com Jesus, independente de qualquer coisa. Quando nós temos fartura ou quando nós não temos nada. Nós não somos felizes porque temos fartura. Nós somos felizes quando temos fartura ou quando não temos nada. Nós somos felizes quando temos lutas e às vezes, apesar das lutas, nós também somos felizes com Jesus que mora no nosso coração. Amém? A Proclamai tem abençoado milhares de pessoas pelo Brasil. Se você também é abençoado por este programa e quer que outras pessoas sejam, contribua. Ajude-nos a levar a palavra de Deus para os 4 cantos do nosso país. Seja um parceiro.